Vamos ouvir a palavra de Deus, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E em Judas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitores bem-amados em Deus, Pai e reservados para Jesus Cristo. Esse não é o Judas Iscariote, é o outro Judas que entrou para seguir Jesus. E no capítulo 2 diz assim: que a misericórdia da paz e o amor se realizam em vós copiosamente. E no versículo 3 diz assim: caríssimos, estamos muito preocupados preocupados em vós escrever a respeito da vossa comum salvação. Sinto necessidade de dirigir-se vós. Estamos nesta carta para exaltar vós a pelejar pela fé confiada de toda vez para sempre aos santos. E no versículo 4 fala assim: pois certos homens ímpios se extroduziram furtivamente entre nós, os quais deste mundo, tempo então destinado para este julgamento, a os transformarem em realização a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e o Senhor. E no versículo 5 diz assim: quiserem trazer-vos à memória, embora saibas todas essas coisas, o Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer aos incrédulos. Tinha muito que estava no Egito que era incrédulo, né? E no versículo 6 ele diz assim: os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado aos seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas para julgamento do grande dia. E no versículo 7 diz assim: da mesma forma, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que praticaram as mesmas impurezas e se entregam vícios contra a natureza, exades das exemplos, sofrendo a pena de fogo eterno. E no versículo 8 diz assim: e assim também os homens em seu louco desvários contaminam, aguardam a carne desprezada soberana
amaldizem as glórias. E no versículo 9 diz assim: ora, quando o arcanjo Miguel discutiu com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, mas usou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te repreenderá. E no versículo 10 fala assim: Destados, porém, falam do mal do que ignoram, encontram-se eles a sua perdição, naquilo que não conhece, senão de um modo natural, a maneira dos animais destituir da razão. E no versículo 11 diz assim: ai deles, porque adoraram pelo caminho de Caim e por o amor de lucro caíram no erro do Balaão, apresentaram na revolta de Caré. E no versículo 12 diz: esse, porém, escândalos nos vossos agbatos banquearam-se convosco e disputaram-se, se saciaram a si mesmos, são nuvens sem água, que o vento levam as árvores a fim de outronos serem fruto duas vezes mortais, desarregados. E no versículo 13 diz assim: onde foram do mar que arranjaram os espuma da sua torveza, estrela arrangado aos quais está reservado a escuridão da treva para toda a eternidade. E no versículo 14 fala assim: também Enoque, que foi o oitavo patriarca depois de Adão, profundizou a respeito dele, dizendo: eis que veio o Senhor em milhares de seus anjos. E no versículo 8 de 15 fala assim: para julgar todos os confundir os ímpios por causa das obras de impiedade de praticaram por causa de todas as palavras ignoradas que eles ímpios têm profundado contra Deus. E no versículo contra Deus, né? E nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Deus Todo-Poderoso, com a graça do poder do Espírito Santo e nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te ama e ama todos vocês com o seu poder, sua misericórdia. Jesus Cristo te ama. Amém.